Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus, por meio de Cristo, sobre a vossa vida. Mais uma vez nos reunimos aqui para transmitirmos uma porção da palavra de Deus. Estamos começando a live um pouco tarde, às 7h30 temos um compromisso na casa de oração, onde estaremos participando de uma reunião ministerial. Mas neste curto pedaço de tempo, eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus dentro de uma reflexão. E como eu sempre vos falo, eu amo as Escrituras e amo falar das Escrituras Sagradas. A paz do Senhor Carlos, a paz do Senhor Maria, a paz do Senhor Nessi, a paz do Senhor Tota, a paz do Senhor Samira, a paz do Senhor todos os irmãos e irmãs, a todos que estão entrando na live. E como eu gosto muito de falar dentro desse contexto do cristão e a oração, porque nós vamos encontrar dentro das Escrituras embasamento, direcionamento, dentro deste fator tão importante para a vida do cristão, a oração, o ato de buscar a Deus, ou a ação do cristão diante de Deus, suplicando, intercedendo e manifestando os desejos do seu coração perante o Senhor. E eu queria ler convosco Atos, capítulo de número 9, versículo de número 11, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo estava na casa de Judas, e você percebe que ele estava dentro de um posicionamento, ele estava orando. E o texto vai dizer, dentro da narrativa de Atos capítulo 9, que ele estava jejuando, e havia 3 dias e 3 noites que ele estava em jejum. E em jejum ele estava orando ao Senhor. Após ele ter um encontro com o próprio Senhor Jesus. Gosto sempre de lembrar dentro desse texto que Jesus já havia sido glorificado com a glória que ele tinha no princípio. Você vai perceber que quando João, na ilha de Patmos, tem a revelação do Apocalipse, dos acontecimentos, das últimas coisas, quando ele vê Jesus, que ele se volta para João, a Bíblia diz que João caiu como morto, porque ele estava glorificado. A santidade da glória de Cristo, quando João contemplou, ele morreu. Ele morreu. Mas o ancião de dias toca nele e diz: não temas. Eis que fui morto, mas estou vivo. Glória a Jesus. Então perceba que João, ele teve uma experiência mais profunda com Cristo, porque João apalpou, João ouviu os ensinamentos de Jesus, João estava com ele, enquanto Jesus estava na figura humana. Porém, João teve a experiência mais profunda de contemplar Cristo glorificado. Quando Saulo pegou carta do sumo sacerdote para perseguir a igreja em Damasco, porque a obra de perseguição dentro de Jerusalém ele já havia executado, mas mesmo diante da perseguição de Saulo, o nome de Jesus foi glorificado. Foi glorificado. Como assim, pastor Araquém? Às vezes Deus permite a perseguição na nossa vida para nos arrancar do acomodismo. Do acomodismo. O Senhor Jesus quer que nós nos movamos, quer que nós nos levantemos e tomamos coragem de
exercer aquilo que ele nos chamou para exercermos dentro do reino. Você percebe que Jesus mandou os apóstolos pregarem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E durante 14 anos eles ficaram só em Jerusalém, pregando só para os judeus. Os gentios não conheciam ainda a fé em Cristo Jesus. Mas Saulo, quando perseguiu a igreja de Cristo em Jerusalém, você vê Filipe descendo para Samaria, né? E Filipe alcançou Samaria para Cristo, né? Através da exposição da palavra. E quando você prega a palavra com veemência, ousadia, cheia do Espírito, os sinais acompanham aqueles que creem. E você vai perceber que sinais, prodígios e maravilha aconteciam através do ministério de Filipe. Então você observa que o eunuco de Candace, né, que estava indo de Jerusalém de volta à sua terra, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para o deserto e o colocou do lado da carruagem. Ali você percebe que ele percebeu que o eunuco ia lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então, Filipe perguntou a ele, né, entendes tu o que lê? Ele diz, como entenderei eu se não há quem me explique? Oh, glória! Eu quero aproveitar o gancho e dizer, irmãos, quantas pessoas leem as Escrituras, estão afastadas, nunca conheceram a Jesus, não compreendem os textos, nem a aplicação do texto, mas o Senhor levantou você. O Espírito de Deus quer te mover e te colocar do lado dessas pessoas, para que você explique a eles as Escrituras, para que os seus entendimentos lhe abram. Por isso Filipe perguntou, entendes tu o que lê? Ele diz, como entenderei eu, se não há ninguém que me explique? Então o eunuco convidou Filipe para a carruagem e ele começou a explicar o significado de quem estava falando o texto e a aplicação do texto de Isaías capítulo 53. E você percebe que o resultado foi a convenção daquele eunuco de Candace. Foi batizado nas águas por Filipe. E Filipe vai para Samaria e evangeliza, leva Cristo a Samaria, e as pessoas de Samaria conhecem a Jesus. Então observe que a perseguição veio para arrancar a igreja do comodismo, porque o evangelho não era só para os judeus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh, glória! Senti até Jesus aqui. Oh, glória a Jesus! Então era para os gentios, em Cristo Jesus. Jesus não faz distinção de etnia, Jesus não faz distinção de raça, não importa de que país a pessoa seja, ou que raça ela seja, desde que ela ouça, acredite no Evangelho, ela será aceita por Jesus. Toda alma que o Pai me dá virá a mim, e a alma que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse Jesus. Então observe dentro do contexto, né? Então Saulo pegou a carta do sumo sacerdote, tá, para perseguir os irmãos ali em Damasco, porque ele já havia executado o seu trabalho em Jerusalém. Você observa que só 3 tipos de pessoa podia pegar carta com o rei. Primeiro, ministro do rei. Segundo, sumo sacerdote. Terceiro, fariseu oficial ou príncipe. Quem entregou a carta para Paulo, autorizando ele a acabar a seita dos nazarenos, né? Ou aqueles que levavam o nome de Jesus, né? O sumo sacerdote entregou na mão de Saulo e autorizou ele a perseguir a igreja. Então ele vai ali para Damasco. Só, meus irmãos, que quem toca na igreja, quem toca num cristão verdadeiro, fiel, toca no próprio Cristo. Oh, glória a Jesus!
Por quê? Porque é Cristo quem entra na peleja para nos defender. Né? Você observa que quando um clarão apareceu na frente de Saulo, Saulo cai por terra. Dentro daquele resplendor de glória, Saulo não conseguiu ver Cristo glorificado, tá? Porque ele estava oculto dentro da glória da sua santidade. Quando Paulo olhou, ele ficou cego no mesmo momento e caiu por terra. E uma voz foi liberada dentro daquele clarão da glória de Cristo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quem era que Saulo estava perseguindo? Era Jesus, que estava à direita do Pai, advogando as nossas causas, que já havia sido glorificado, né, que foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras, ou Saulo estava perseguindo a igreja, os apóstolos de Cristo Jesus, querendo nos impedir de que pregassem o nome de Jesus. Então perceba, houve um embate ali entre Jesus e Saulo. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eita! E Jesus disse para ele: dura para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Meu Deus! E se você ler o texto direitinho, você pode examinar, eu quero deixar isso como curiosidade para você, os soldados ouviam também, eles não viam, mas eles ouviam, tá, quem estava falando com Saulo. Então Saulo fica cego, ele é direcionado pelos soldados, eles vão para a cidade de Damasco e se hospedam ali na casa de Judas. Porém, Saulo, ele já tomou posição, irmãos. Ele começou a jejuar durante 3 dias e 3 noites e a orar. Eita, eu quero que você entenda que não tem como um cristão vencer guerras espirituais sem jejum e sem oração. Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado na tua memória. Para termos vitória contra os inimigos espirituais, dentro da batalha espiritual que nós estamos inseridos, nós precisamos jejuar e orar. E orar. Oh, glória! Meus irmãos, jejum e oração não se ausenta da vida do cristão. Tá? Como graça e conhecimento são casados, não se ausentam um do outro. Precisamos ter esta percepção, tá? E esta compreensão, tá? Da palavra de Deus nos direcionando, nos guiando, nos mostrando qual é a chave que nós podemos virar para termos vitória dentro da guerra espiritual. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo deseja, anseia destruir a tua vida, matar a tua vida espiritual. O diabo deseja que você abandone a fé e viva uma vida no pecado. Ao contrário, Jesus deseja te contemplar, te sentir, te ouvir. Ele te deseja você lançar diante dele toda a sua ansiedade. Jesus quer contemplar você curvado, prostrado diante dele. Oh, glória, com o coração quebrantado e contrito. Nós precisamos entender que para vencermos guerras espirituais, precisamos jejuar e orar. Saulo não perdeu tempo. Diante da grande experiência e do confronto que ele teve com Cristo, ele foi buscar a direção do Senhor Deus. A gente precisa entender, irmãos, às vezes você está de braço cruzado, às vezes faz meses, dias que você não ora, há meses, dias que você não queima sua carne com jejum, para mortificar a natureza da carne. Eu preciso jejuar, para que você tenha sensibilidade à palavra de Deus, para que você tenha sensibilidade à presença do Espírito de Deus na tua vida. Você precisa jejuar e orar. Todas as vezes
que nós, como eu já tive várias vezes, experiências de ouvir o Espírito Santo falar comigo, foi de joelhos orando. Oh glória, oh glória. Foi quando eu me posicionei jejuando e orando. A sensibilidade da presença, oh glória, da Shekinah de Deus envolto sobre a nossa vida, irmãos. Você se torna sensível. Você ouve a mensagem, você chora. Você está andando na rua, você sente as lágrimas descer no seu rosto. Sensibilidade à voz e à presença do Espírito de Deus. Oh glória! Quando Saulo teve esse encontro com Jesus, ele teve um posicionamento, jejum e oração. Eu acho lindo esse texto, eu acho lindo, já preguei várias vezes nesse texto, porque enquanto Saulo está jejuando e orando, falando com Jesus, falando com o Pai, você percebe que tem um servo do Senhor que está orando. Ele está orando, chamado Ananias. Quando ele está orando, ele ouve a voz do Espírito de Deus falar com ele. Eu quero que você pegue este código das Sagradas Escrituras, esse direcionamento das Sagradas Escrituras. Oh, Ramantui Kalamandarabachandarás. Eu quero que você pegue este código. Ele estava orando. Quer ouvir o Espírito de Deus falar com você? Quer ouvir a resposta que Deus tem para a tua vida? Vai para a oração. Começa a mortificar a tua carne com jejum. E dentro do jejum, começa a clamar e orar ao Senhor. Porque Ananias também estava orando. Quando ele estava orando, a voz do Espírito Santo bradou. Não se preocupe. Eu sempre digo, pelo nome do Senhor, não anda correndo atrás de profeta. Em nome do Senhor Jesus, não anda correndo atrás de profeta. Dessas profetadas, dessas pessoas que ficam brincando com os dons espirituais, se autodenominando profeta sem ser, te enganando, usurpando os valores e princípios do reino para trazer mentiras a você. Agora eu quero te dizer, quando você jejuma, você ora, oh glória, é Deus que vai enviar. Oh glória, ou você vai sentir o Senhor falando contigo através da palavra, ou você vai sentir o Senhor falando contigo na oração, a sensibilidade dos teus ouvidos vai gerar entendimento no teu coração e você vai ouvir o Espírito de Deus falar com você como você está me ouvindo agora nessa live. Ou você vai ouvir um servo do Senhor ou uma serva do Senhor sendo usado com o dom de profecia para falar que aquilo que você ora em oculto, o teu Pai que está vendo em oculto, revelará a um servo ou uma serva, discernindo o desejo do coração de Deus ao teu favor, para te declarar o que tu estás buscando ao Senhor Deus. Foi o que aconteceu aqui no texto, irmãos. Ananias estava orando, então ele ouviu a voz do Senhor. Ananias, quando ouviu a voz do Espírito Santo, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Perceba no texto que não é Saulo que anda correndo atrás dos profetas. Saulo está jejuando e orando. E você percebe que a voz do Senhor desce e fala com Ananias. Ananias recebe, irmãos, o nome do anfitrião da casa. Ananias recebe o endereço da casa. E Ananias recebe, tá, a quem ele estava sendo direcionado para transmitir a mensagem de Deus. Tá? Enquanto o Senhor está falando com Ananias no quarto, você lê o versículo 12 do capítulo 9,
tá? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele quem? Saulo. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Tá? Então perceba que as coisas de Deus não é bagunçada e não gera confusão, meus irmãos. Não gera confusão. Isto aqui é mentalidade escriturística sendo formada na nossa vida. Quando o teu pastor, ele abre a Bíblia para trazer ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo, para trazer ensinamento sobre os dons espirituais e a utilização dos dons espirituais, tá? De forma emergente, com decência e ordem, porque foi para isso que Paulo escreveu aos Coríntios, ensinando como os dons espirituais devem ser exercidos, tá? No corpo, na igreja do Senhor Jesus. Então observe, não tem confusão. Por que você para diante de muitas situações, de muitas lives, vendo pessoas mentir para você, insuflando o seu ego? Não, irmãos. Se a palavra de Deus não me confrontar diante das mensagens que são expostas através dela, pode ser chamada de qualquer coisa, menos de mensagem do reino de Deus. Tá? A palavra de Deus exorta, consola e edifica. O dom de profecia exorta, consola e edifica. A exortação, ela é uma direção de Cristo sobre nós para confrontar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a nossa ausência das responsabilidades que Cristo impôs sobre a nossa vida. Então a gente precisa entender. A gente precisa compreender esse contexto. Oh, glória! E é a Bíblia que nos direciona, nos guia. Ela tem todo o conceito, tá? De Deus nos orientando, nos direcionando. Por isso eu convido você, leia mais a Bíblia. Se aprofunde mais nas Escrituras. Por quê? Porque você não vai ser enganado por mercenário, por falsos profetas, por essas profetadas, tá, de mentirosos que você vê em lives, nas igrejas, nas ruas e muitos outros lugares. Pessoas vendendo profecia, pessoas vendendo oração. Bom de criar vergonha na cara, tá? Tomar um chá de simancol e se converter verdadeiramente a Jesus e se arrepender, porque estão brincando com as Escrituras, brincando com o Espírito Santo e brincando com as coisas das Sagradas Escrituras. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia. Então você observa, tá? Que Ananias, ao ouvir, ele responde: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, né? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor olha para Ananias e disse: Ananias, ele ouviu o Senhor declarando: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias, ao ouvir a mensagem do Senhor, declarada a ele, para que ele pudesse entregar a Saulo, Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos sobre Saulo, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caiu por terra e ele tornou a ver. Então você vai observar no texto que Ananias entrega a mensagem conforme o Senhor lhe entregou. Ele não diminuiu a mensagem, tá? Ele não aumentou a mensagem, ele entregou a mensagem da mesma maneira que o Senhor lhe entregou. Disse: o Senhor declarou a mim, e eu vou falar a você, Saulo. Agora eu estou usando as minhas palavras, está mais fundamentada no texto,
tá? Você é um vaso escolhido do Senhor para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora você vai saber, Saulo, o quanto é, tá? E o quanto é duro padecer pelo nome de Jesus. Para isto, você foi chamado e escolhido. Oh, glória a Jesus. E você percebe que Saulo, ele se tornou um apóstolo dos gentios e com muita propriedade e zelo, ele serviu ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra, com essa mensagem de Deus sobre o seu coração. Sobre o seu coração. E eu quero encerrar a live agora, irmãos, que eu tenho uma responsabilidade de ir à reunião ministerial, tá? Mas eu acredito que o Senhor Jesus falou conosco através da sua palavra. E eu quero e eu desejo que você tome posicionamento. Se posicione, é o ato da fé diante do Senhor, para que o resultado do seu posicionamento diante de Cristo, operado pela fé no buscar ao Senhor, resulte em bênção e vitória na sua vida. Na sua vida. É este o meu desejo, é esta a palavra profética que profetizo sobre a sua vida. Oh, glória a Jesus. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, eu peço a sua bênção, Senhor, sobre todos que passaram pela live e estão na live, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente aqueles, Pai, que estão afastados, toca nos seus corações para que retornem à tua presença. Porque só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, o servo teu, a serva tua que está orando para o Senhor, batiza ela com o Espírito Santo. Batiza ele com o Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza ele, batiza ela com o Espírito Santo e com fogo, para que eles vivam esta experiência sobrenatural com o Senhor. Ó Deus vivo, assim derrama dons espirituais para que com responsabilidade eles venham invocar o seu nome. E eu acredito, Senhor, que eles se levantarão com posicionamento para jejuar e orar, buscando ao Senhor até receber do Senhor a bênção e a vitória. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, te transborde da graça, te revista do poder do Espírito e você tome posição e receba a sua bênção em nome de Jesus. Seja curado da sua alma, seja curado do seu corpo, receba saúde sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Amanhã estamos aqui com mais uma porção da palavra de Deus, para que você seja abençoado e edificado por meio da palavra. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus.